Olá pessoal, aqui é o missionário piloto Júnior Piloto e hoje eu queria conversar com vocês sobre o que é o projeto Asas Compartilhadas, como é que tudo começou, né? Na verdade, começou quando um piloto missionário salvou a vida do meu pai, levando ele em coma para Juazeiro do Norte em 1973, salvou a vida dele, hoje ele tem 79 anos. Começou 14 anos depois, quando eu me converti a Jesus Cristo e fiz o meu primeiro voo de avião, ficando aquele gosto pela aviação dentro de mim. Começou 14 anos depois disso, quando Deus me chamou para a sua obra em 2002. Então, na verdade, o Projeto Asas Compartilhadas, meus amigos, ele começou em um ato contínuo. Quer dizer, é toda a minha vida, é ao longo de toda a minha vida, até o ponto que ele nasceu definitivamente no tempo apontado por Deus. Como é que tudo começou? Aí eu comecei o meu curso de piloto de avião, em janeiro de 2000. Mas aí eu só concluí 14 anos depois, em 2014. E aí ao concluir, eu perguntei a Deus se ele me daria uma segunda chance. Mas a primeira chance, depois eu conto como foi. E em 2016, Deus me revisitou, aquele meu antigo chamado de 2002. Então eu elaborei um projeto que eu denominei de Aeroescola, que era uma iniciativa de educação itinerante, aeroembarcada, projetada para as ilhas de Cabo Verde, na África. Era um projeto, no contexto do meu trabalho, que recebeu apoio, mas as portas se fecharam. E aí em 2018, o pastor Genuan Lira, fundador e então presidente da Missão Maranata, abriu uma oportunidade para mim na primeira mesa redonda internacional da Maranata, Negócios e Missões. E ele disse para mim naquela ocasião em que nos encontramos em Juazeiro: vai lá, apresenta esse projeto, quem sabe Deus não abre uma porta para você ali. Então aí, qual é a trajetória? Como foi o amadurecimento desse projeto? Em 2018, eu fui desafiado pelo pastor Douglas Alves, que eu conheci em Boa Vista em 2016, para trabalharmos juntos em uma nova missão. Ele queria criar uma nova missão de aviação missionária. Pois é, o embrião foi plantado ali. E aí em julho de 2019, o projeto nascia oficialmente, com o início da divulgação nas igrejas. E, bom, a divulgação durou pouco, vocês lembram? Todos lembramos, né? A pandemia fechou o mundo em 2020. Mas no retorno, pela graça de Deus, nós continuamos essa divulgação e o projeto foi dividido ali em duas fases. A primeira, porque eu fui recomendado, muito recomendado por experientes irmãos pilotos missionários aqui na Amazônia, que eu fizesse um treinamento a mais como piloto. Um treinamento de navegação aérea, um treinamento mais avançado e de voo por instrumentos. É muito desafiador voar na Amazônia. E a segunda foi o surgimento da aeronave da BWE. Nós não tínhamos o avião. Eu já estava admitido na Missão Maranata como piloto, missionário, fazedor de tendas, evangelista, mas não tinha um avião, né? E aí apareceu esse avião da missão americana, a BWE, e aí de forma bem inusitada. E aí transcorreu-se toda a sequência, a decisão para comprar. Eu fui lá visitar, para conhecer a aeronave, recomendei a compra, a campanha que foi feita para adquiri-la, as doações dos irmãos das igrejas, a preparação para ir para Boa Vista, né? Então logo eu fui autorizado pelo Instituto Federal do Ceará, né, para estar em colaboração técnica aqui em Roraima. E aí tudo isso foi transcorrido e aí o projeto foi seguindo até chegar o momento, né, em que começaram a venda de imóveis, as preparações todas para a viagem. A viagem para Boa Vista, que também se dividiu em duas etapas. Eu vim sozinho, né? Eu peguei o carro, fui para Belém, deixei o carro despachei numa balsa, vim para cá, comprar os móveis básicos, alugar uma casa, né? Minha família só chegou no dia 1º de dezembro. Eu cheguei no dia 12 de novembro de 2023 e minha família só chegou no dia 1º de dezembro de 2023. E aí, meus irmãos, meus amigos, o projeto foi tomando forma. À medida que eu iniciei a divulgação e comecei a servir as igrejas locais na cidade, né, foi se expandindo, fui para outros municípios e comecei a conhecer, inclusive, e servir na área indígena, onde já havia algumas pequenas igrejas carecendo de apoio. E aí eu tive a oportunidade já no início ali, né, de servir nessas comunidades em conferências e inclusive também no Baixo Rio Branco, que é um alvo desse projeto, servir ali naquela região entre os ribeirinhos, né. Então o avião foi pago pela missão, né, junto à missão americana, a BWE, e somente em maio de 2025 foi que nós fomos buscá-lo lá no Médio Solimões, em Santo Antônio de Sá. Fizemos o traslado da aeronave até Boa Vista, né. E hoje o projeto tem iniciado as suas operações, contando com uma clara direção de Deus, quanto aos lugares que a gente vai servir, e aí nós estamos realizando nossas primeiras viagens missionárias. O projeto está dando os seus primeiros passos, na verdade, isso que é verdade. E realizando os voos, nós fizemos já voos técnicos, fizemos voos de preparação da aeronave para pousar em pista curta, avaliação do comportamento da aeronave para isso. Depois fizemos voos de reconhecimento das áreas onde vamos pousar. A aviação missionária não é como a aviação normal, que você chega e vai de um ponto para o outro, pousa, pista de asfalto com toda a estrutura. Não, você tem que ir lá primeiro, conhecer o entorno, região, para depois retornar, iniciando o voo de ministério, né? Então fizemos voos e visitas nas comunidades onde a gente tem recebido já autorização de pouso. E aí os primeiros voos para visitar comunidades que aceitaram custos evangelísticos. Então, o projeto está avançando, meus irmãos. Está dando aquela assistência agora, já começou dando assistência a pastores, a líderes indígenas, a missionários, para realizar visitas nessas comunidades onde há igrejas carentes de assistência.
e em áreas onde praticamente só se chega de avião. E o projeto está dando seus primeiros passos também para chegar em áreas de mais difícil acesso, né? Em especial no Baixo Rio Branco. Então, é assim que o projeto nasceu, é assim que ele amadureceu e é assim que ele está se desenvolvendo. Então, orem por nós. Deus abençoe.